pessoal, bem-vindos ao Podnise, podcast oficial da Inoventes. Eu sou Márcia Souza, supervisora de estratégico, e aqui eu estou com o André, gerente operacional. Olá, pessoal. E a nossa convidada especial hoje é a Cris, da empresa Inspire Mais, uma empresa voltada para incentivo, né, Cris? Tudo bem com você? Tudo bem. Legal. Cris, a gente vai começar aqui uma conversa, né, um bate-papo, uma troca, para a gente falar um pouquinho mais sobre o mundo de incentivos, né? E o nosso tema principal aqui, investimento em experiência, se paga? Sim. Sim? Sim, se paga. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com a Inoventes, nesse podcast, uma iniciativa super legal para a gente falar de conteúdo, né, para trazer tudo isso para o mercado, isso é muito bacana. E estar aqui com parceiros, clientes parceiros de longa data, né, com quem a Inspire Mais tem uma longa experiência já, eu pessoalmente também, desde muitos anos. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer muito é obrigada. Nosso. Imagina, nós que agradecemos. É isso. Então, se paga, sim, se paga de forma objetiva, mas a gente precisa pegar cada elementozinho para explicar como que isso acontece, por que que isso acontece, né? Então, quando a gente fala de uma viagem de incentivo, a gente fala de diversos elementos como o planejamento, o engajamento, o que a viagem traz de reflexo nos participantes, né? De conteúdo, sim. A gente fala também, de experiências e de dois temas que eu acho super importantes: pessoas e paixão. Com certeza. Tudo isso de uma forma ou de outra se reflete no resultado para a empresa. Cris, antes de a gente começar a abordar o assunto sobre incentivos e as coisas que a gente vai trazer de bacana aqui, eu gostaria de saber um pouquinho de você sobre a sua trajetória, do nome Inspire Mais, que é da sua agência, né? Fala um pouquinho pra gente. Esse nome de Inspire, né, vem de inspira, né? Inspire-se, inspiração, porque todos esses elementos são elementos que compõem uma viagem de incentivo. A gente busca numa viagem esse sentimento, a inspiração para engajar na empresa, para ter um bom relacionamento com os colegas, para gerar novos negócios, para fidelizar com a empresa, para reter talentos. Então, isso é o resultado de uma viagem de incentivo. E, para mim, a inspiração é o que move a emoção que você tem na hora que você participa de uma viagem de incentivo, né? Você se inspira naquele conteúdo, você se inspira naquele destino, naquela experiência, né? Você se inspira para ser melhor no seu trabalho. Então, vem um pouco daí. Sobre a minha trajetória que você perguntou, eu sou tradutora de formação, mas eu trabalhei no escritório de turismo da Espanha, que foi uma delícia, uma escola, né, na área de turismo. E eu morei na Espanha. Ah, legal. Eu morei na Espanha antes disso, e aí eu vim, assim, casou como uma luva, né? Começar no turismo e no escritório da Espanha, né? Que é um país que eu tenho super no meu coração, que eu amo. A minha trajetória vem daí, eu era responsável pelo departamento do trade nesse escritório, então eu trabalhava muito com os convention bureaus, em especial na Espanha. Então, não só com o departamento de lazer, mas também com o MICE, que é muito forte na Espanha. Então, eu tinha essa proximidade com esse assunto já desde esse momento, né? E aí, depois daí, eu fui trabalhar com uma outra empresa, uma DMC global, que hoje já não existe mais, na pandemia encerrou as atividades, mas que tinha DMCs em mais de 40 países, e ali também eu tive uma longa carreira, e foi onde, em especial, essa minha experiência começou. E aí daí tive outras experiências mais curtas, né? Período de pandemia, que tudo parou. E até que chegou um momento que eu falei, eu quero botar a minha marca no mercado, do meu jeito, a minha forma de trabalhar. E assim surgiu a Inspire Mais. Legal. E aí estamos aí, né? Com DMCs. A Inspire Mais é uma representação de DMCs de vários continentes, diversos países também, são mais de 40 países, parceiros. E trabalhando com o mercado de toda a América Latina, Brasil, México, Colômbia, diversos países onde eu atuo como mercado fonte. Legal. Ô, Cris, falando um pouco, que você falou da sua trajetória, né?
E aí, o que você observa nesses últimos anos, as mudanças das viagens de incentivos, né? Eu acho que depois da pandemia muita coisa mudou, né? As expectativas mudaram também. Eu acho que também teve um crescimento no sentido de incorporar elementos como conteúdo nas viagens. Sim. Legal. Hoje, as viagens, praticamente todas as viagens têm algum tipo de conteúdo. A gente trabalha também com... o budget ainda continua sendo um desafio. Muito. Eu acho que teve mudanças também, né, no cenário, mas sempre é desafiador. Mas nada como um parceiro que sabe entender o que o cliente precisa para moldar e fazer encaixar. Né? Isso a gente consegue fazer. Cris, você acha que a parte do budget antes da pandemia e agora, existe essa diferença ou não? Sempre foi muito escasso quando a gente fala de budget? Não, eu acho que sempre foi desafiador, na verdade, não escasso. Existe, o budget existe, mas às vezes a gente tem cenários econômicos mundiais que mudam, né? E Sim. oscilam. Então, essas oscilações causam uma dificuldade em alguns momentos, né? E uma outra dificuldade que talvez pode ser minimizada é quando a gente sabe exatamente até onde a gente pode chegar, ou exatamente o que é que o cliente espera. O que é que o cliente precisa, né? Qual é o porquê da viagem, o objetivo, porque aí a gente consegue moldar. Olha, você não precisa de tudo isso, você consegue fazer, com esse budget, você consegue chegar lá, nesse objetivo. Cris, conta um pouco para nós uma experiência marcante que você já passou na sua carreira de viagens de incentivo, que marcou muito e que possa compartilhar com nós esse case. Algumas coisas interessantes que me vêm à memória agora, né? Teve uma viagem, o destino era Dubai, e era um grupo relacionado à indústria automotiva, e todos foram para o deserto com uma 4x4, fazer aquelas atividades, né, que todo mundo já conhece. E eles, só que tinha uma surpresa esperando por eles ali. Então, eles, na verdade, a atividade deles não seria no 4x4. Quando eles chegaram lá, houve uma surpresa e eles acabaram encontrando supercarros, né? Carros Mazda, Ferrari, BMW, e foram dirigir esses carros no deserto até chegar num ponto onde tinha um espaço desenhado especificamente para eles, né? Todo cheio de temáticas de automóveis. Então são elementos, né, que a gente considera, que a gente inclui na viagem de incentivo, que como a surpresa. E tem uma outra que me veio agora à memória também. A gente estava falando sobre viagens com conteúdo, né? Então foi uma viagem na África. Então os participantes têm que ter uma aula, né? Era uma questão de uma aula. Eles tiveram essa aula, mas foi toda montada especificamente para o cliente na savana, no meio de onde eles fariam um safari. Mas lá eles tiveram uma aula, e foi uma experiência que foi tão marcante, a gente ficou sabendo também, né, pelo cliente final depois, que ela foi tão marcante que ela foi replicada em outros momentos, outros eventos do cliente, porque ficou muito forte na memória deles, né? Causou uma emoção tão grande, não foi só um conteúdo que foi passado, foi um conteúdo que foi passado num local especial. Então, todos esses elementos que compõem o incentivo, a experiência, né, compuseram e gerou essa memória, essa experiência. Cris, aproveitando o seu case de Dubai, normalmente quando a gente fala de viagem de incentivo, sempre vem na cabeça Dubai, né? Para todos os clientes e tudo mais. Uhum. Ainda está em alta assim mesmo? Sempre em alta. Aliás, Dubai é um destino superlativo, né? A gente é o mais alto, é Sim. o melhor, é o mais em alta, mas é um destino que está sempre em alta, que tem, além de todas as experiências que você pode fazer lá, o deserto, o luxo, o conteúdo, a tecnologia, você tem outros aspectos como compras, como cultura local, enfim, marcas e cases de outras empresas. Então, Dubai continua um destino superlativo e super em alta. Mas eu acho super bacana essa pergunta do André, porque assim, Dubai é uma cidade rica, né? Um país rico. E tem a sensação que eu tenho é que Dubai se vende sozinho. Sim. Né? Não precisa você ir lá e vender muito sobre aquele país, sobre o que ele tem de atrativo. Quando a gente pega um destino
que ele não é muito conhecido, ou ele tem algumas áreas que a gente pode trazer aí, não sei, se tem algum, na verdade a minha pergunta é, existe um país que tem uma dificuldade, mas você olha e fala assim, gente, ele é maravilhoso, eu super defendo esse país, porque Dubai, a gente olha e fala assim, nossa, Dubai, rico, maravilhoso, mas e é outro destino, existe um destino que você olha e fala assim, não é tão rico, não é tão maravilhoso, mas eu sei que ele vai oferecer ele, né? uma experiência incrível. Eu acho o seguinte, todos os destinos são ricos, todos os destinos são. O que é preciso olhar antes disso é, esse destino se encaixa no perfil do que eu preciso, do que eu quero criar? E Dubai, a gente pensa, né, tem esse ideal de ser um país rico, então a gente está pensando em coisas caras e tal. Mas não, a gente pode montar programas de acordo com a sua necessidade, que façam sentido na hora que a gente está falando daquele incentivo para aquela empresa. Então você pode falar de um evento no Sri Lanka, né? Mas aí você vai falar, eu tenho elementos de natureza, eu tenho elementos de religiosidade. Faz sentido no meu programa? Né? Então, a pergunta começa por aí. Primeiro, começa dentro de casa. O que eu quero? Por que eu quero? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? E, a partir daí, a gente desenvolve o destino. Então, assim, todos os destinos são super legais para incentivos. São destinos que são super conhecidos. Você pode falar Paris, todo mundo conhece Paris, mas será que conhece Paris desse jeito? Exato. Com essa pegada? Exato. Aproveitando sua resposta que a Marcinha fez, entrou um pouco também no briefing, né, do evento. Quando você, como uma parceira, o que você precisa realmente receber para a gente ser assertivo numa viagem de incentivo? Bom, são vários elementos importantíssimos. É uma pergunta ótima. O briefing é o primeiro passo para a gente ter um resultado perfeito. A gente precisa entender exatamente o que o cliente quer, o máximo de informações que a gente puder ter, inclusive sobre o perfil dos participantes. A gente precisa fazer alguma coisa para o grupo, para a empresa, individual. A gente quer uma personalização por cada indivíduo que vai estar naquela viagem, ou só para a empresa, né? Só para o grupo. É como team building, uma atividade assim. Então, entender isso. A gente precisa saber o budget ou ter uma orientação básica mínima do que é estimado gastar. Assim a gente consegue ser mais assertivo. As datas, se não as datas exatas, as datas estimadas. O período, as datas, o budget, a cidade, o público, o perfil do público, são gerentes, são diretores, o que eles querem fazer, qual é o interesse no destino, existe alguma atividade específica que a gente deve cumprir, existe uma temática para a gente trabalhar em todo o programa. Então, assim, às vezes o briefing, ele precisa até de um bate-papo, assim, para a gente debulhar essas informações e conseguir chegar no melhor, o máximo de informação para ter uma entrega perfeita. A gente fala de briefing, quando a gente vai apresentar alguma viagem de incentivo, a gente precisa ter muito esse tema hoje, sair da caixinha, né? Uhum. E aí a gente tem um público, às vezes, do agro, que são pessoas com condições financeiras muito boas. Uhum. E o que a gente pode fazer para surpreender essas pessoas? Que talvez o que a gente oferece num valor caro, ele já tenha vivido essa experiência. Uhum. E aí eu acho que a gente, no pensamento de vocês, a gente tem que voltar no básico e não esquecer o básico, né? Eu acho que o básico, né, é a experiência. Mas o que é uma experiência? Então, uma experiência é um elemento. Você pode falar, por exemplo, dirigir uma Ferrari é uma experiência. Dirigir uma Ferrari na rua. Tá. Vamos adicionar elementos. E se você dirigir uma Ferrari no circuito da Catalunha? E se você dirigir uma Ferrari no circuito da Catalunha com a marca da sua empresa em diversos locais, na água, diversas decorações que você vai ter ali. Então, a gente pode ir somando camadas nessas experiências
que vão trazer essa surpresa, que vão surpreender e que vão trazer essa emoção que às vezes não precisa de muita coisa, que com o básico você chega, né? A personalização é um exemplo disso, porque quando você personaliza, você aproxima, você gera no participante o sentimento de gratidão. Sim. Né? A pessoa está olhando para mim, então existe a gratidão, o sentimento de pertencimento. Então, tudo isso são elementos que às vezes podem ser muito simples, não caros, que a gente consegue incluir numa experiência, numa viagem de incentivo e trazer esse retorno. Legal. Acho que é isso que a viagem incentiva promove isso, né? A marca fazer as pessoas se sentirem importantes, né? Isso. E traz isso e ajuda até mesmo na questão de um retorno da própria marca, né? Exatamente. A marca, isso é o objetivo, né? A marca, ressaltar a empresa, mas isso se faz com pessoas, a partir de pessoas, a partir de relações humanas que vão desaguar no resultado para a empresa. Legal, bacana. Eu tenho uma pergunta, então, agora para Cris. Cris, você faz muito incentivo dentro e fora do Brasil, certo? Como é essa diferença de fazer incentivo e eventos dentro do Brasil? Porque nós aqui, do nada, o cliente muda, a gente precisa arrumar um jantar, um restaurante que entrou dentro da programação de uma hora para outra, alguém que está fazendo aniversário e às vezes o próprio cliente não sabia, ficou sabendo daquele dia. Dentro do Brasil, a gente consegue arrumar tudo isso de uma hora para outra, a gente tem parceiro para isso, tem a proximidade, né, André? Exato. Para isso. Quando é para fora do Brasil, quando a gente está fora do Brasil e conta com parceiros assim, é muito da cultura, né, do outro, falar, olha, o que você contratou comigo é isso, eu não consigo fazer além, e às vezes assim, não tem que fazer, a gente tem que arrumar, a gente tem que surpreender, principalmente quando a gente está numa viagem de incentivo, porque normalmente é para marcar, né? A gente marca aquela viagem, é para ficar na memória, é para trazer aquela lembrança maravilhosa. Como é isso para você, Cris? A Inspire Mais faz os eventos para fora do Brasil, né? Mas eu acho que o que você está falando é especificamente sobre a cultura, a nossa identidade, né, como brasileiro, a nossa flexibilidade em relação a outras culturas desses todos os outros países, né? E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque é um ponto que eu trabalho muito com os meus DMCs. Eu estava falando um pouco da relação que eu tenho, né, com os clientes, mas que eu tenho também com eles. A gente tem algumas iniciativas internas em que a gente promove essas trocas entre os parceiros. Apesar da gente estar falando de empresas independentes, a Inspire Mais promove trocas entre essas empresas em busca de uma homogeneidade de trabalho, apesar de serem empresas diferentes, terem coisas diferentes em cada uma, mas uma homogeneidade para a entrega. E o que pode acontecer, por exemplo? E o que acontece muito, o brasileiro muda de ideia de uma hora em cima da hora. Na hora, a cultura do Brasil, né? Na hora que o negócio está acontecendo ali, né? Recentemente eu estava falando com a minha DMC da Alemanha, e ela falando, Cris, estou com um grupo de brasileiro aqui, e eles estão mudando toda hora, né? Eu estou tendo que mudar, mas eu amo eles. Enfim, é uma questão, às vezes, que eu trabalho muito essa temática para evitar surpresas, né? Com os DMCs. Eles sabem o perfil do brasileiro, eles já conhecem. Que bom. Tem um outro DMC meu que eu falo assim, o perfil do público é assim, eles mudam muito. Adoro. Ele fala desse jeito. Sério? Adoro. A gente muda e a gente consegue, a gente resolve. Esse é o papel do DMC, que é cuidadoso, que é dedicado, que ama o que faz. E isso nunca vai ser um grande desafio. É possível que em determinados destinos isso seja mais desafiador. Mas eu não diria tanto destinos, mas pessoas. Você fala... Cultura. Cultura, Tá. Mas pessoas. Pessoas nas culturas. Porque a gente pode estar falando de, sei lá, de um alemão e ele ser super flexível e ele ser super de fácil traquejo, ou, enfim. Eu acho que mais... Eu acho que São em todos os estereótipos. lugares, né? Tipo,
a empatia, né, de querer fazer ou ajudar e tudo mais. Que aqui no Brasil também a gente vive isso, né? Uhum. A gente às vezes chega até mesmo no aeroporto, tá próximo de perder um voo, tem aqueles que vão ajudar e outros não, né? Eu acho, no meu caso, né, que eu estava dizendo desse preparo, é ter o conhecimento ali com os DMCs. E aí, em cada caso, a gente avalia até onde dá para ir. Tem coisas que são impossíveis Sim. de se fazerem, então não dá para mexer, não dá para mudar, né? Mas até onde a gente pode ir, a gente vai. Legal. Legal. Aproveitando, acho que você resumiu um pouco, é legal que você falou que hoje, se a gente for olhar, você tem vários parceiros no mesmo país, muitas vezes, e você deixou claro que muitas vezes vocês fazem eles ser parceiro entre eles, não concorrente, para fazer uma entrega muito boa, né? É isso mesmo? São vários, um parceiro em cada país, né, em vários Tá. países, mas é um parceiro só, por destino, e o que eu tenho uma iniciativa entre eles que vai ter novidades para o mercado também em breve, que é uma iniciativa que eu chamo de Inspirational Lab, que é nosso laboratório de trocas internas. Então, a gente seleciona tópicos, temas, e a gente troca entre os DMCs que querem participar daquilo, não é uma coisa obrigatória entre todos os DMCs, mas a gente tem essa troca mais fluida, mais informal, mas determinados pontos que são cruciais, como o conhecimento do perfil do público, data de receber a proposta, do DMC fazer o acknowledgement, né, o reconhecimento de ter recebido o pedido, enviar a proposta em determinado tempo, então sempre comunicar. São aspectos que eu trabalho de forma global, né, como pontos para a gente trabalhar e ter uma homogeneidade na prestação do serviço. Mas esse Inspirational Lab é uma coisa mais fluida, mais uma iniciativa interna para a gente trabalhar esses tópicos com os DMCs. Independente de qual país for, ter a marca exatamente. da sua empresa. São empresas independentes, mas que estão sentadas ali juntas para bater um papo, para fazer uma troca, né? Um evento que eu fiz em Barcelona foi pré-IBTM, o ano passado, foi um cooking class, a gente organizou lá, eu organizei e eu tinha alguns clientes da Inspire Mais de vários países e 14 dos meus DMCs juntos nesse mesmo evento. Então foi uma coisa, foi um clássico de ter diversas empresas diferentes, mas todas juntas para um propósito, né? De estar ali fazendo networking, ampliando o relacionamento com os clientes, fazendo uma experiência em conjunto, né? Então, muito isso legal. é uma coisa legal. Bacana. Eu tenho uma perguntinha aqui que me surgiu agora. Eu trabalho na parte do operacional, então eu fico bem perto do time, né, com isso. E algumas coisas que acabam surgindo que atrasam o nosso dia. Já tivemos clientes com budget muito bacana, falando, olha, o meu perfil do meu público é esse e o destino que eu gostaria de proporcionar para eles é esse, né? Com experiências assim, assim, assim. Às vezes o cliente já traz muita coisa desenhado na própria cabeça. Mas aí, quando a gente vai analisar o público, ver quem é que vai participar, às vezes não conversa muito com o que ele está querendo oferecer. Já aconteceu isso com você, de o público realmente que o cliente te trouxe não ser condizente com a experiência que ele quer oferecer, e aí como é que a gente consegue satisfazer o cliente e também ter aquele público também satisfeito e super... eu não vou falar nem aceito, mas assim, que eles se sintam bem no local e fale, tá tudo bem, por mais que eu esteja em um país diferente, porque eles gostam de levar, né, olha, falar bem assim, e se eu levar para fora do Brasil, às vezes agrega mais valor, ou então a experiência que eu estou oferecendo pode agregar mais valor, mas não faz parte daquele público. Já teve alguma experiência assim? É meio... Não, na verdade, não. Não me recordo de uma experiência desse tipo, mas o que eu acho é que o que pode acontecer é o cliente trazer essa ideia, trazer o perfil do público e a gente dá um feedback.
um retorno, né? No sentido, isso não combina muito, você está propondo, não sei, uma atividade num local que está acontecendo, tem vários eventos acontecendo, não tem hotelaria disponível. Então, esse tipo de coisa, sim, pode acontecer. Acho que aproveitando o gancho dessa pergunta da Márcia, o que você acha quais os principais fatores que pode contribuir, né, para uma viagem de incentivo, para um evento? Alguns exemplos para funcionar muito bem, redondinho, começando com o propósito, que eu já comentei, né? O objetivo, saber, entender claramente o que é que o cliente quer, para poder transmitir isso. Depois, eu diria, o planejamento. É importantíssimo. Vamos supor, você diz, eu quero levar os clientes para um evento, como eu mencionei agora, Fórmula 1. Se você chegar um mês antes, não tem mais hotel. Não tem mais nada. Sim. O hotel, o preço está nas alturas. Então, planejamento, né? Entender o que é que você vai oferecer, quanto tempo de antecedência você precisa para fazer esse planejamento. E um outro ponto super importante é ter um parceiro confiável, estratégico, em quem você vai confiar, porque é o especialista no destino, é o especialista no MICE, e que vai te trazer todos os elementos que podem dar certo, que podem dar errado, e os conselhos de como fazer a coisa funcionar. Então, esses são alguns elementos que são a chave para o sucesso. A gente tem muito público e aí é o perfil da nossa cultura brasileira, o idioma, né? Nossa, boa. E muitas vezes a gente sai com um grupo que não fala inglês e a gente acaba contratando coordenadores para poder apoiá-los em conexões e tudo mais. Como funciona isso lá fora? Temos esses guias que falam português, que possam apoiar nossos grupos? Temos guias especializados. Em alguns momentos, como eu estava falando sobre o planejamento, em alguns momentos, se você chega muito em cima da hora, em alguns destinos, a quantidade de guias oficiais treinados que têm aquela certificação é reduzida. Então, pode ser que não tenham guias disponíveis na data que você precisa, mas em todos os países a gente tem essa oferta. Recentemente, até eu estava fazendo um webinar com Dubai, e eles estavam contando sobre uma experiência que eles tiveram com um grupo bem grande, com participantes que vieram de diversas partes do mundo, e nesse evento eles tinham guias de 16 nacionalidades diferentes, com esse grupo enorme. Então, ter guias nos idiomas, né, no caso do mercado nosso aqui, né, que seria português ou espanhol, Sim. A gente tem essa disponibilidade em todos os países, sim. Muito legal. Bacana. Cris, você acha que personalizar, né, é fundamental para criar experiência? Fundamental, é um dos pilares para criar uma experiência, né? A personalização traz o reconhecimento, traz o sentimento de pertencimento, traz o sentimento de gratidão por você enxergar no participante, né, no membro da equipe, algo que ele nem imaginou que você fosse trazer à tona. Então, a gente pode falar da personalização em grupo, a gente pode falar da personalização individual e como empresa também. Sim. Isso linka muito com a gente com a Inoventes, né? Que a gente fala que a gente tem nossos toques inoventes, né? Então, acho que personalizar é tudo e até para nossos clientes a gente faz eventos que acaba tendo o nosso toque e a personalização acaba mesmo se sentindo acolhido, né? Por isso que a gente fala, né, que na hora de passar o briefing, a gente tem que passar esses detalhezinhos. Pode parecer bobo, mas não é. Porque a gente pode usar isso como parte do conteúdo, como parte da formação do programa da viagem de incentivo. Por exemplo, a gente tem um evento dentro da empresa toda semana e a gente gosta de fazer um evento temático, um evento interno. A gente gosta da temática X, Y, Z para usar, de música de tal tipo, ou a gente traz uma gastronomia especial. Vamos passar isso, vamos ver se a gente pode ter um momento desse elemento que vai recordar aquele momento que foi vivido na empresa na hora da viagem de incentivo. Então, essas memórias vão sendo construídas a cada passo na viagem, né? Legal. E uma viagem, ela é memória, e a memória fica com a gente, não é aquele prêmio palpável, né? É uma coisa que você pode perder.
enfim, que acaba. Não, a memória fica lá na sua... Tem estudos que dizem que a viagem de incentivo fica na nossa memória por 12 anos. Legal. É bastante tempo, né? Muito. Então, a gente... Bastante. Tem uma pergunta que acho que todo mundo gosta de dizer no mundo, né? Qual que é a tendência hoje de países para a gente poder oferecer para um cliente nosso? Que o nosso mundo de incentivo, ele acaba vivendo muito de concorrências, né? Às vezes o cliente já vem com um destino e a gente tem que oferecer as experiências naquele país, mas muitas vezes a gente tem que criar e mostrar para ele onde a gente pode levar o público dele. Qual que é hoje a tendência? Você tem a dizer ou tem N's? Tem N. A gente pode falar de... Eu acho que o país vai estar sempre relacionado com a marca ou com um evento que acontece no país. A gente pode falar assim, vamos falar de eventos esportivos, então vamos falar do GP, que tem em Abu Dhabi, tem na Alemanha, tem em Mônaco. Então, você traz os países relacionados a um evento e pode trabalhar com diversos públicos. A gente pode falar de eventos, viagens de agronegócio, você mencionou até, e buscar conteúdos em diversos países onde a gente pode trabalhar esse tema. Como México, a gente pode falar de Reino Unido, a gente pode falar de Espanha, Alemanha, Mônaco. E eu acho que um dos temas que veio muito à tona recentemente foram eventos esportivos. A gente está falando da Champions League na Alemanha, o ano que vem vai ter Copa do Mundo, né? Depois tem Jogos Olímpicos. Então, os eventos esportivos estão super relacionados com viagens de incentivos e cada vez mais envolvidos, né? A gente está falando das temáticas de conteúdo e esportes. Eu diria que são as principais. As principais tendências, conteúdos e esportes. E destinos, tá tudo por aí. A gente falou muito de destino, a gente fala, normalmente quando a gente fala de viagem de incentivo, se a gente não fala do Caribe, fala de Europa. E Estados Unidos, você tem alguma experiência de incentivo? Experiências podem ser totalmente fora da caixa. Por exemplo, você pode pensar em Orlando com os parques temáticos, com aquilo que todo mundo faz. Mas você também pode trazer outros momentos exclusivos para o seu cliente num destino que você pode achar banal. É o que eu estava falando de Paris também, né? Você pode falar, vamos visitar a Torre Eiffel, né? Fazer coisas que todo mundo já fez. E se a gente procurar o lado B? Quando a gente fala de Paris, todo mundo já fala da Torre Eiffel. Primeira coisa. Então, vamos procurar o lado B. Aquele lado menos conhecido. Por isso que a gente tem que ter parceiros que são confiáveis, que são experientes, que estão sempre se atualizando, né? A África do Sul, a gente sempre ouve por aí, tal restaurante, tal lugar. Repagina isso, né? Vamos para outro lugar, vamos para um lado B que é muito mais moderno, é novo. Então, o DMC tem que estar atualizado, tem que estar por dentro para poder sair da caixinha, né? Eu acho que quando a gente fala dos Estados Unidos, até mesmo foi uma provocação para entender, porque quando a gente até nós mesmo que indica, a gente até pensa em visto, né? Porque necessita, muitas pessoas às vezes não têm, a gente sabe que pré-pandemia, até mesmo com a situação do México, demora um pouco mais para tirar o visto americano hoje, né? Então era só que eu sei que Orlando é o destino talvez que mais tenha incentivo nos Estados Unidos, né? Um dos grandes, Nova York também. Mas é um empecilho, digamos que é uma dificuldade que a gente pode ter. O visto para qualquer país é um ponto de atenção. Talvez você possa deixar de levar um público que você queira levar devido a essa dificuldade, né? Mas talvez o planejamento, né, com antecedência você conseguindo... Acho que volta no brief que a gente falou, né? Com o planejamento você pode ver, olha, todos os envolvidos têm visto, então vamos seguir. Vamos seguir. Eu tenho uma perguntinha para Cris. Cris, a gente recentemente teve um grupo que era um grupo já AA, né? E às vezes surpreender essas pessoas que já viajam, já teve várias experiências em vários países, puxa um pouquinho pra gente. Nesse tema, o que seria mais
legal de trazer, ou focar mesmo nas experiências, nas exclusividades? O que seria legal para poder marcar essas pessoas que já podem pagar essas viagens legais? Mas o interesse realmente do cliente é realmente marcar não o destino, mas a viagem. Eu acho que isso daí está relacionado com coisas básicas. Porque quando as pessoas vão viajar, elas estão pensando no valor, na ostentação, nas compras, nos objetos. E eu acho que a gente tem que ir para outros elementos sentimentais que vão mexer com a pessoa lá dentro. Então, a gente pode falar de conceitos, de felicidade, de emoção, paixão, consciência ambiental, diversos elementos que vão trabalhar lá dentro, o ser humano. E eu acho que E a personalização, né? Isso é muito íntimo, muito individual. Então, trabalhar com temáticas que envolvam essa parte mais de sentimentos, né? São interessantes. A gente trabalha também muito com o conceito, falava-se muito de wellness, mas hoje a gente fala de wholeness, que é essa consciência que está todo mundo na loucura, trabalhando, ensandecido, e não para olhar. Literalmente, não né? para. Então, vamos olhar, vamos fazer uma experiência de contemplação. E isso pode trazer marcas profundas e agregar muito. Cris, você falou que tem iniciativas na Inspire Mais. Pode falar pra gente as outras iniciativas que vocês também têm por lá? Sim. Bom, gosto muito de trabalhar com conteúdo porque eu acho que isso agrega sempre e isso não é uma coisa que a gente tem que ter em um determinado momento, é constante. Então, a Inspire Mais tem uma newsletter que vai em português para o Brasil, vai em espanhol para a América Latina, tem uma versão em inglês também, chamada Inspire-se. Nessa newsletter eu trago pequenos conteúdos, né, que são algumas informações básicas, provocativas, para você querer saber mais sobre os diversos países que eu tenho no meu portfólio. Então, isso é uma delas. Uma outra iniciativa que eu tenho são os webinars. É uma iniciativa muito bacana, muito gratificante ver o público de toda a América Latina se parando 30 minutos para escutar o meu DMC daquele momento do webinar, que é o Destination Expert by Inspire Mais, falar e dar dicas, trazer novidades, atualizações. Então, é um outro momento bem bacana que eu criei, né, dentro da empresa. E no meu Instagram, eu também trago informações, onde eu estou, nas feiras que eu estou participando. Então, ali também eu trago bastante conteúdo dos destinos. Então, essas atualizações e estar constantemente com o público, né, com os clientes, em visitas, em feiras, tudo isso agrega muito. Eu estou sempre com os meus parceiros vindo para cá também, organizando ações no Brasil e ações fora, quando a gente viaja em grupo, né? As viagens também para conhecimento, de familiarização. Então, são essas algumas das iniciativas da Inspire Mais. E vai ter novidade em breve. Vai ter mais coisas. Legal. Deixando esse gancho aí, você falou, então, além de tudo dessas iniciativas, você ainda tem um webinar que você acaba capacitando o mercado. Isso, o webinar é muito bacana ver a presença, né, repetindo-se de vários participantes, né, tá lá no primeiro episódio, tá lá no outro episódio, né, então é muito legal. E eu divulgo sempre no meu Instagram, eu divulgo também na base de dados, né, eu convido as pessoas que se inscrevem e aí recebem acesso para participar. E esses webinars que eu já gravei, essa primeira temporada que eu gravei já esse ano, vai estar disponível num canal da Inspire Mais no YouTube, que está sendo criada, essa mais uma das iniciativas novinhas que está saindo aí. Tem mais, mas essa é uma. E quem perdeu os webinars vai poder assistir também no canal da Inspire Mais, no YouTube. Bacana, então vem trazendo sigam coisas novas. A Cris no YouTube, galera. Pode seguir, Cris. Bacana, legal incentivo aí. Cris, acho que no começo a gente iniciou com essa pergunta, né? Disse que o investimento e experiência se paga. Depois de tudo, esse bate-papo nosso, realmente se paga?
Se paga. E existem diversas formas de medir. A gente pode falar de métricas objetivas, como dados, né? Fazer análise de vendas, desse tipo de coisa. Mas eu acho que também devemos elencar dados subjetivos, né? De individualmente, cada indivíduo participante da venda, como foi para ele essa venda, como foi para ele essa mesma venda após ter uma experiência de uma viagem de incentivo, o que causou nele, que sentimento ele ficou que reverberou na venda. Né? Então, sim, existem elementos que a gente pode utilizar, métricas, né, para fazer essa medição. E métricas é uma coisa muito legal que eu adoro, porque eu acho que isso realmente faz sentido, né, na hora da gente ter resultados e ver os resultados. E aí, o engajamento, a relação com o público, o sentimento de pertencimento, todos esses elementos acabam sendo ampliados com uma viagem de incentivo. Então, a gente fala, o olho no humano, na pessoa, vai gerar a recompensa para a empresa. Ah, legal. Pegando esse gancho, então, dessa pergunta, então a gente consegue chegar que esse investimento se paga de formas diferentes. De formas diferentes, sim. Mas ele sempre é positivo. Cris, estamos chegando ao fim. O papo foi bacana, construtivo, né? Trouxe muitas experiências para nós, agregou muito. Quero te agradecer mais uma vez por essa disponibilidade de estar conosco aqui. E obrigado, a Inoventes agradece. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo bate-papo. Foi realmente uma delícia falar do mercado, sobre essa temática que eu amo. E só me chamar para o próximo. Tá legal. Também gostaria de agradecer a Márcia que compartilhou essa mesa com tantas perguntas ricas. Foi muito bacana. Muito obrigada pelo convite. Cris, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi super legal. Obrigada, Márcia. Até a próxima. Pessoal, obrigado. Nos acompanhe nas redes sociais e até o próximo episódio.